Eu trouxe a ideia pronta de um jardim e eu quero dar para vocês. A intenção, na verdade, quando eu comecei a criar esse jardim, era até fazer o jardim mais barato, mas eu acabei colocando duas palmeiras. E a gente sabe que a palmeira, ela é uma planta um pouquinho mais cara, ainda mais a palmeira que eu gosto de usar, que é a palmeira Veitia. Então, o preço dela é mais puxado, né? Talvez 200, 240. Às vezes, quando a gente consegue achá-la num preço, num tamanho menor, um porte menor, aí ela costuma ser mais em conta. Mas não é fácil de achar essa palmeira menorzinha. Mas, gente, ela é excelente, vale super a pena, porque ela tem um tronco estreito, uma folha mais curtinha, arqueada, esse aspecto que ela vai ganhando à medida que ela desenvolve, fica muito bonito. Vou colocar aqui um vídeo para vocês verem. Olha só, ela fica linda, 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 linda. Então, assim, vale super a pena. E eu sei que não é fácil fazer o jardim, porque quando chega essa etapa de fazer o jardim, geralmente quando é obra, assim, já tá todo mundo super cansado. Já tem aquele desgaste emocional, desgaste físico, desgaste mental, desgaste financeiro, prejuízo. Então é complicado, né? Chega na hora do jardim, o dinheiro já acabou, essa é a verdade. Mas enfim, de qualquer maneira, eu trouxe essa ideia com duas palmeiras. A outra planta que eu coloquei é o crota, ela tem um preço médio. A gente consegue comprar muda menor, é claro que aí ela vai ser mais barata, né? Porque é proporcional, a muda menor ela é mais barata, a muda média o preço médio, a muda maior, mais formada, é mais cara. E quando a planta, gente, ela é mais cara, às vezes não é à toa, é porque ela demora muito para desenvolver. Então, o produtor ficou mais tempo ali cuidando dela, é lógico que ele precisa colocar esse tempo na hora que ele for computar o preço da planta, certo? Então, ela é mais cara quando você compra uma muda maior, mas encontra uma muda menor e vai dar esse efeito super bonito. Aí sim, as duas plantas que eu coloquei aqui, a de trás ali da palmeira é a moreia, tem um preço muito bom, e essa da frente aqui é a dionela. E, gente, repara que eu tenho várias cores nesse jardim. Ele tá discreto, porque o que predomina é o verde comum, da moreia e da palmeira. E na frente eu coloquei um pouquinho de cor, uma pitadinha de cor da dionela, que ela é verde e branca, e depois eu já colori um pouco mais. Eu carreguei um pouco mais no croton, porque dá um up no jardim. Então, a moreia, a gente costuma achá-la aí talvez de R$ 20, mais ou menos, a muda, e ela já vem uma toceira bem formada. E eu tô me baseando, gente, mais ou menos no preço de São Paulo, Ceasa, tá? Então não dá assim, pra gente, eu estou falando do Brasil todo, né? Até fora do Brasil. Então não dá assim para eu falar, gente, é esse preço, pronto, acabou. Vai variar de região, até porque às vezes você está perto de um produtor, é lógico que provavelmente ela vai ser mais barata, né? E então a morel que os R$ 20, a dionela talvez aí uns R$ 20. E aqui eu tenho apenas 4 tipos de plantas, eu tenho várias camadas, uma volumetria bem interessante. A parte de trás daquele fundo eu preenchi bem com a moreia. E na frente ali eu coloquei uma quantidade menor das outras plantas. E é claro que não adianta nada eu também dar a ideia pronta para vocês e não colocar ali como que vocês vão montar na hora que vocês comprarem as plantas. Então eu coloquei ordem de plantio, ali vocês vão ver na legenda, né? Vai seguindo ali o crota, aquele mais amarelinho, depois o desenhinho da palmeira, a dionela e a moreia. Tá todo mundo aqui no desenho. Coloquei aqui também o checklist, é a quantidade de plantas que você vai precisar, porque às vezes a gente bate o olho, o que é fácil somar ali de saber a quantidade é a palmeira, que são duas, talvez o croton quatro, que você consegue, né, discernir ali a quantidade. Mas quando a gente olha, né, aquela moita, é difícil de saber a quantidade de plantas que tem. Então eu coloquei a quantidade de cada uma. Então, olha, duas palmeiras verdes e, gente, sabe o que é legal? Eu coloquei substituição. Aqui eu coloquei a palmeira carpentária, e você pode também usar dracena. Então, de repente, você chegou na loja para comprar as plantas e aí você encontrou a palmeira num preço muito caro, mas você encontrou a dracena num preço muito bom. Então, você pode substituir as duas palmeiras por duas dracenas, beleza? Aí coloquei 2 moreias, 5 dionelas, 4 crótons e coloquei também que você vai precisar para plantar, que é um saco de humus de 20 quilos. Você tem que colocar um pouquinho em cada planta, tá? Ali na cova que você estiver fazendo o plantio, e o adubo 4, 14 e 8. Certo? Ele é aquele granulado e você vai jogar, misturar naquela terrinha que você está fazendo o plantio. Gente, coloquei também um calendário de rega. É uma orientação básica que você vai seguir, mas é claro que eu sempre falo que a regra é intuitiva. Então, essa é uma orientação básica, mas você precisa ficar atento quanto ao estado da planta. Se você achar que ela está um pouco murcha, você aumenta a frequência, ou se você achar, não, agora, de repente, a sua região está mais frio, não tem tanto sol, o jardim não vai pegar tanto sol, aí você diminui um pouco a rega. Eu coloquei a medida desse jardim de 4x2. Mas é claro que se você tiver gostado dessa ideia, e às vezes seu jardim for um pouquinho maior, você pode afastar um pouquinho mais as plantas. Só fica atento para elas não perderem essa característica tipo montinho, né? Os corotos mais pertinho, a dionela pertinho, a morelli atrás das palmeiras, entende? Se o seu jardim for um pouquinho menor, você pode ajustar um pouquinho mais, aproximar um pouquinho mais as plantas. Coloquei também onde você pode fazer o jardim. Pode ser um jardim de fachada, pode ser um jardim da área de lazer, certo? E essas plantas, elas gostam de 3 tipos de sol. Ela pode com sol fraquinho, que é aquele do começo da manhã e finalzinho da tarde. Pode com sol forte. E elas também podem, gente, com sol de lascar. São plantas de baixa manutenção, extremamente resistentes. E para quem gostou dessa ideia de um jardim pronto, agora a gente tem o guia digital Ideia Pronta. Gente, são mais de 60 ideias de como você pode fazer floresta dentro e fora de casa, do vaso ao jardim. Então tem ideia tanto para a área de lazer, fachada, corredor,
embaixo de laje, embaixo de escada, em área externa, mas para dentro de casa também tem, embaixo de escada, em cima dos móveis, ao lado do sofá para você fazer uma composição de vaso, em cima da mesa, na prateleira, na entrada de casa. Tem também ideia pronta de horta, horta afetiva, ela tem temperos e tem pé de fruta. Tem também ideia de árvore e de jardim do passeio. Se você quer fazer floresta em casa, mas nesse momento você não pode contratar o profissional, você não quer. Você quer chegar na floricultura, na loja de plantas e comprar as plantas, levar para casa e você mesmo fazer o jardim. Eu vou deixar o link do nosso guia digital com mais de 60 ideias prontas. E todas elas têm tudo que você precisa para colocá-las em prática. E, gente, por apenas R$ 39,90.